Bem-vindos à nova temporada do ConectaCast da AlaGev, um hub de ideias e conexões sobre eventos e viagens corporativas, que gera experiências transformadoras e contribui para a ampliação do seu conhecimento, através de soluções, tendências, histórias e novidades do nosso segmento. Esta temporada é comemorativa dos 20 anos de AlaGev. Teremos a participação dos membros de nossas comunidades, que contarão quais foram as principais mudanças que o mercado de viagens e eventos corporativos passou nos últimos 20 anos. Serão muitas histórias e experiências incríveis para ouvir nos episódios da temporada comemorativa. Apertem os cintos e aproveitem essa jornada. Olá, meu nome é Giovana Januzelli, eu sou diretora executiva da AlaGev. A AlaGev é uma associação latino-americana de gestão de eventos e viagens corporativas. E o que significa isso? Significa que aqui na nossa associação nós temos os clientes, que são os compradores de viagens e eventos corporativos, mas também temos os fornecedores. E durante o ano todo a gente realiza uma série de ações para que a gente possa gerar capacitação, um networking qualificado, gerar negócios também. E hoje a gente está aqui para o ConectaCast, que é o podcast da AlaGev, que vai para o Spotify muito em breve e que também vai para o YouTube. Aí é um videocast, não é só um podcast. Vocês vão poder ver as carinhas de todos que estão aqui comigo hoje. E a AlaGev, ela se organiza em comunidades. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a turma da comunidade de incentivos e a turma da comunidade de gestores de eventos. Bem-vindos todos, bom dia para vocês. Bom dia. E a gente vai falar, para comemorar os 20 anos da AlaGev, a gente vai trazer aqui o tema do que mudou no segmento de incentivos nessas últimas 2 décadas. Eu nem lembro o que aconteceu ontem, mas está tudo bem. E eu queria ouvir, antes de tudo, eu queria que você contasse para a gente, para o pessoal poder alinhar aí a informação, o conhecimento. O que é uma viagem de incentivo? Bom, eu sou a Denise Amado, da Discover Eventos. Por um acaso, a Discover também faz 20 anos esse ano. Há quanto tempo você está na AlaGev? Na AlaGev 14. Então, tem bastante tempo. Viagem de incentivo hoje mudou pouca coisa o conceito. Ela é uma viagem muito especial, preparada para aquele ganhador. É uma viagem onde ele vai ter experiências que ele não pode comprar. Então, são passeios, experiências mesmo, diferentes, que ele não tem acesso em lugar nenhum. Então, isso faz a viagem de incentivo ser uma viagem de incentivo. E é uma premiação. E é uma premiação. Normalmente, você faz tanto para fornecedor, como para cliente, ou como para funcionário. Então, aí depende da empresa, né, para quem ela quer atingir, o que ela quer atingir, que aí a gente vai chegar naquela parte do ROI. Mas o mais importante disso é a experiência que ele vai viver, que é o que vai ficar marcado para ele. Isso em pesquisas que a gente tem feito, a viagem em si, ela fica na memória dele por volta de 14 a 16 anos. Então, bem diferente do que é o bem de consumo, quando você premia, ou em dinheiro, alguma coisa, que fica entre 2 e 4 anos só. Tá. Até porque se dá uma televisão, a televisão daqui a 2 anos já era. Ele pagou o carnê, acabou o carnê, ele nem lembrou que foi a empresa que pagou. E eu queria perguntar para você, Rose, esse olhar de experiências personalizadas, porque vocês são buscadoras de experiências pelo mundo inteiro. E aí que você contasse um pouco do seu papel na agência, que é essa busca para você poder ser a porta-voz para os seus clientes dessas experiências. Ah, tá bom. Bom, eu sou Rose de Paula, né, fundadora do Expertise Group. Expertise está no mercado há 23 anos. E eu sempre trabalhei com campanhas de incentivo, as viagens eram a consequência das campanhas, né? A Expertise não faz só incentivo, a gente trabalha com eventos e trade, marketing também, mas a área que eu me envolvo mais, porque para mim a área que é apaixonante é cuidar das viagens de incentivo. Então, e eu não trabalho nos 23 anos, né? Eu já trabalhava em agências e já trabalhava com isso há muito tempo.
Então eu posso falar que é mais de 30 anos, eu não vou falar a gente mais do que a gente isso, não pode não vou falar muito. mais que isso, mas que eu tenho essa experiência. Como a Denise falou, a gente sempre procura experiências que são inacessíveis ao turista comum, né? E quando a gente realiza viagem em grupo, a gente tem mais condições de fazer as experiências diferenciadas do que as viagens individuais, né? Parece, eu não sei se vai ser uma tendência cada pessoa da equipe escolher a sua viagem e o seu momento de viajar, mas para mim é uma pena que, se isso for uma perspectiva de futuro, a gente vai perder muito. O participante, o ganhador, vai perder muito, porque a gente consegue ter experiências diferenciadas em grupos. Exato. O que é muito mais difícil a gente fazer isso em viagens forte, individuais né? ou casais. Eu vou concordar com a Rose. Hoje tem uma parte da empresa que gosta de premiar com voucher viagem. Exato. Então ela perdeu. dá e a pessoa vai lá e escolhe. Eu quero ir para Portugal fazer isso. Só que você pode até montar personalizada, mas tem coisas que você não vai conseguir fazer para uma pessoa. Não consegue. Então aí fica difícil. Exatamente. Então, eu acho que se tiver essa perspectiva, a gente precisa ter o papel de mostrar para o cliente o quanto a gente perde, o quanto perde com isso. E uma outra, falando do que mudou, né, já que a gente está falando desses 20 anos, o que eu tenho visto muito é a união do business com o lazer. Que é exatamente, que é aquela coisa, eu vou para o Vale do Silício, mas hoje não é o Vale do Silício o único lugar. A gente a gente consegue desenvolver visitas a grandes clientes fora de Estados Unidos. A gente faz isso na Europa. Existe universidade na Espanha que tem um programa muito bacana, e não estou falando de um programa que ele vai ficar um mês, é um programa de um dia, né, de negócio. É a experiência então, de um dia a experiência. mesmo. Então, E aí sempre. E aí eu quero aproveitar para perguntar para a Cris e depois você, Rô, para contar para a gente qual é o seu olhar quando você pensa em incentivos, Cris? O público que você vai oferecer são os funcionários da empresa. Qual que é o teu olhar quando você fala o que vai agradar essa turma? O que eu vou trazer para minha agência de pedido, o briefing? Vamos lá, eu sou a Cris Iwayama, sou da ESPN Grupo Disney. E, na verdade, dentro do nosso escopo, a gente não tem, tá, esse braço de viagem de incentivo para funcionário. As nossas viagens de incentivo, normalmente, são para os nossos clientes. Então, é uma ferramenta que a gente utiliza de relacionamento e também como uma oportunidade de mostrar o nosso portfólio de negócios. Sim. Então, eu tenho clientes patrocinadores ou prospect, em que a gente leva para experiências e que inclui o turismo também. Mas normalmente são experiências voltadas às nossas transmissões, por exemplo, né? E hoje, diante do atual cenário de políticas, né, das companhias para aceitarem viagem, tudo isso, o que a gente tem encontrado muito bacana para ser trabalhado é a parte toda acadêmica. Então, Sim. Quando você inclui um conteúdo acadêmico, eu acho que o olhar da companhia, do executivo, é um outro olhar, e você oferece algo que, como vocês disseram, muitas vezes a pessoa não pode ir e fazer um curso. Perfeito. Né, fora. Então, acho assim, é uma das alternativas que a gente vem encontrando para poder driblar todo esse movimento. O compliance, a gente esbarra nele direto. Então, quando você inclui um conteúdo educacional, ou mesmo uma visita a uma fábrica, alguma coisa, a gente consegue dar uma driblada e consegue fazer exatamente a experiência que a gente está querendo oferecer. Porque o compliance breca muita coisa. E aí, no caso de vocês, que ninguém compra, né? Exato, é mais ainda. E não tem preço, né? Exatamente. E para você, Rô, como é esse olhando? Bom, eu sou Rodrigo Passos Ribeiro. Eu até uma semana passada eu estava na Vibra Energia, que trabalha com os postos Petrobras. A nossa campanha de incentivo, ela é focada nos donos de postos, nas equipes que trabalham nos postos de gasolina, os frentistas, e também para a nossa equipe de vendas.
Eu acho que a experiência, né, que a gente leva para essas pessoas, assim, muitos, né, têm condições de viajar para qualquer lugar do mundo, mas ter a possibilidade, né, de ter uma atividade junto com um artista famoso ou um craque do futebol ou um craque do vôlei é uma experiência única que a gente sempre busca trazer, né, e a gente traz também, né, em alguns momentos, a premiação junto com o conteúdo. Então, a gente já visitou fábrica, já participou da Fórmula 1 no exterior, como forma de premiação, levar para cidades diferentes do mundo, né, para conhecer não só a cultura, mas também ter uma parte de business também. Mas, em geral, o principal momento para eles é à noite, o jantar de premiação, que é eles subirem no palco e serem reconhecidos pelos pares. Eu acho que esse é o mais importante para eles, além das atividades. E isso realmente não tem preço. E quando a gente fala da persona que vai receber a premiação, e a gente falou em grupo, como que você consegue alinhar no grupo esse desejo de todos? Porque eu imagino que tem grupos de diversos tamanhos. Tem. Eu acho que vai muito do gestor que está, no meu caso, contratando a agência. Então, muito vai da expectativa dele. Ele conhece o time, ele conhece quem vai ser, quem vai viajar. Então, vai muito dele direcionar a gente para a gente poder ser o mais assertivo possível. E tem um ponto aí também bem importante, que se a gente olha, já que a gente está falando de 20 anos, né, de olhar esses 20 anos, se a gente pensa lá atrás, em 20 anos, qual que era o grande destino das viagens de incentivo? Nossa, era a Disney. Era a Disney. Era Estados Unidos. Isso era o grande destino. Então, assim, acho que 90% das viagens que aconteciam era para a Disney. O que aconteceu ao longo, né, desses 20 anos? As viagens foram democratizadas. O acesso à viagem foi possibilitado, né? Com os aplicativos, a construção de um número de hotéis, de ofertas muito grandes. Isso diminuiu o custo. Companhia aérea diminuiu o custo. As parcelas, quando que... eu tive uma experiência de fazer a cultura inglesa e toda vez em julho tinha um intercâmbio para Cambridge. E minha mãe dizia, no ano que vem você vai, porque isso aí mais de 20 anos, óbvio, mas isso era para gente que tinha muito dinheiro. Então você tinha que ser exatamente rica, é a palavra, para ter acesso. Hoje, todos têm acesso. Então, o que a gente vê, né, a escolha do destino tem a ver com o perfil do público, mas tem a ver também com os momentos que a gente passou. A democratização da viagem, o acesso que foi permitido, faz com que não é mais. Eu não tive mais nenhuma. Vocês estão procurando Disney? Não tive nenhuma solicitação dessa. Por quê? Dessa. Porque o acesso, por exemplo, à Europa, à Ásia, ficou muito mais fácil. E eu complemento que alguns anos atrás, eu tenho um grupo que era de 1.000 pessoas, hoje está em 600. Certo. Mas na época que era de 1.000 pessoas, e foi até um motivo para a gente mudar o tamanho do grupo, é que a gente não achava hotel que comportasse todo mundo. O briefing era todo mundo no mesmo hotel. E falando de perfil, a gente entende um pouco o perfil. E aí a gente tenta mesclar na parte de atividades que ele vai ter durante o evento, diversas atividades que ele se inscreve para participar. E escolhe o tipo. Então a gente vai para uma praia, tem um passeio de barco, tem um futebol, tem um vôlei. Você tem um menu de atividades em que essa pessoa... ela escolhe, limita, né? A gente coloca 2, 3 atividades por pessoa, ele escolhe, né? E se ele quiser fazer mais, ele entra em lista de espera. Isso tudo Mas assim, se a gente pensar, o que isso impactou no nosso negócio? Né? O que trouxe para a gente? Trouxe o desafio de a gente desbravar novos destinos. Mas porque além dos destinos, é a experiência oferecida no destino. Não, isso, também, mas é que para mim, na viagem incentivo, isso já é implícito. Né? Assim, qual é o destino que proporciona as melhores experiências para os ganhadores? E a gente foi abrindo o leque, porque se isso ficou
comum para todo mundo, que outros destinos a gente vai? Há quantos anos, não sei, há um tempo atrás, quem imaginaria ir para Dubai? Quem Ninguém. imaginaria fazer a Copa em Catar. no Catar? Dubai tem hoje 22 anos, 23 anos de existência. Então, há 20 anos atrás, ninguém nem imaginava que fosse existir um lugar que a gente pudesse oferecer tanta experiência e que a pessoa voltaria, assim, extremamente encantada. É. E eu fico aqui pensando, porque a gente acabou de voltar da IMEX, né? Uhum. Teve a oportunidade de ver. Sim. Foi a primeira vez que nós fomos à IMEX. E eu fiquei completamente extasiada com o número de destinos. É. Nossa! E cada vez eu tentei visitar o maior número de destinos possível. E o interessante é que eu perguntava, como é o Brasil para você? Alguns falavam que era relevante, outros falavam assim, Oi? Exato. E aí eu fico pensando, quando a gente olha esses lugares que a gente pensa que são os mais afastados, né? A Ásia, umas coisas muito específicas, como que entra para vocês o cliente pede ou vocês apresentam, dependendo, claro, do budget que o cliente tem? Eu acho que a gente vai muito em cima do budget. Agora, eu não sei se eu falo por todos, mas eu acho que a gente vai muito em cima do budget, porque tem cliente que já sabe o que quer. Mas tem aquele que te pede, olha, eu quero fazer uma campanha, eu quero premiar, o que você me sugere? Tá bom. Tem as duas. Quanto Eu acho você que tem as de duas coisas, budget né? para gastar? Tem as Porque duas não adianta eu coisas. oferecer para ele uma Coreia, que eu fiquei encantada, e ele ter dinheiro para ir aqui até o México. Ah, mas de repente não tem uma oportunidade dele buscar esse recurso Pelo em sonho que muito pode pelo ser, sonho né? que pode ser Muito pela diferente. Talvez Muito numa diferente. próxima. Eu falo por mim, tá? Eu nunca veto de ter acesso, conhecer coisas novas. Então você passa um briefing. Ah, vamos para um jogo de futebol americano nos Estados Unidos. Tá. Além disso, pode ser que tenha um outro destino que tenha o mesmo jogo e que não está nos Estados Unidos. Então, assim, não deixar de receber, Claro, né? a gente oferece, mas eu acho que fica no radar do cliente isso. Talvez ele fale, bom, isso aqui pode ser, né, para o ano que vem eu consiga fazer. Mas, assim, eu acho que o mais importante, que é o que a gente comentou de IMEX, é você estar atualizado. Você saber o que está acontecendo no mundo ali para você poder escolher alguma coisa diferente e vou fazer a diferença. Então, eu tive uma experiência muito peculiar, eu diria, já há alguns anos. A agência me propôs uma viagem para Bariloche no verão. Quando veio Bariloche, você já fez olha assim, né? nossa, no verão. No verão ainda, como seria o Bariloche no verão? E eu te falo que foi uma experiência incrível, que a gente Tem muito esporte. Tem muita atividade. Tem muita coisa para fazer. E assim, poucas pessoas fariam uma viagem. As pessoas marcam uma viagem de férias com a família para ir para Bariloche. Para esquiar, mas nunca pensa no verão. Vai no verão. Então, É a mesma coisa de Ushuaia. Você tem uma Ushuaia no inverno e tem uma Ushuaia diferente no verão. Depende do perfil do público, de qual Ushuaia a gente vai propor. Mas tem um ponto, quando a gente, voltando a essa pergunta que você estava falando, quando o cliente escolhe ou ele já tem mais ou menos uma ideia. É um assunto polêmico que eu não vou me estender nele, porque senão a gente vai perder. Mas o grande desafio hoje, de verdade, não é encontrar as experiências. Esse foi um desafio, porque a gente foi desbravando o que vem depois de Disney. Né? E a gente vai agora para todos os continentes. A gente não está mais limitado ao continente. O grande desafio hoje é qual é a minha demanda de briefing, qual é a verba que esse cliente me deu. Essas duas coisas não casam. Nunca. Não estão casando. Pronto, desabafei aqui. Isso é algo que está muito latente pós-pandemia. Se a gente já tinha uma certa dificuldade, hoje, com certeza, a dificuldade é muito maior. E eu diria assim, como é que um cliente, você que estava, né, desse lado como cliente, consegue identificar nas propostas que recebe e numa planilha o que é melhor? O que é melhor? Porque eu faço um roteiro X, você faz um outro roteiro, o seu roteiro pode ter alguns diferenciais, a sua planilha de custo está super completa.
a minha não tanto. Isso é uma coisa que a gente tem discutido muito, inclusive dentro da LAGEV, na nossa comunidade, que é justamente como você decupa o custo. Então, hotel, o Marriott é igual para todo mundo. Sim. Né? O transporte, o ônibus está lá, é igual para todo mundo. O avião, companhia aérea, está lá, é igual para todo mundo. A gente usa muito, né, para definir destinos, né? Quando a gente brifa, a gente já coloca tempo de voo, que é um dos critérios. Se é direto ou não. Se é direto ou não. A distância, por exemplo, Ásia para a gente é inviável pelo público, pela perfil, quantidade, pelo perfil e pela também. quantidade, pelo tempo de voo, que a nossa viagem é 4, 5 dias, então não dá para lá, teria que aumentar muito. Eu acho que a grande maioria é 4, 5 dias. Quando você está falando de time de vendas, alguma coisa assim, você não tira todo mundo mais que uma semana. Impossível. E aí a gente vê o destino com as atividades, né? E uma das coisas que impacta às vezes vem uma negociação interessante de companhia aérea, porque as agências às vezes têm uma parceria com alguma. Hotel, em geral, vem uma sugestão diferenciada, né, mas muitas das vezes acontece de ser o mesmo hotel. E o portfólio de atividades que a empresa trouxe, que eu acho que é importante, e também a taxa que a agência está cobrando. Eu acho e que a aí diferença... varia um pouco a taxa, e o principal, talvez, é a estrutura de equipe que vai estar dando suporte. Porque algumas agências trazem uma equipe, às vezes, muito pequena, porque a gente tem 13 anos fazendo a mesma viagem, e você já sabe que ela não tem noção. Já tem uma expertise. Então, às vezes, a gente já sabe a quantidade de pessoas que precisa. Às vezes, uma agência vem pouca, a outra vem com muita, e a gente vai adequando o budget. Compondo, e a vantagem hoje é que a empresa, né, por ser privada agora, ela pode negociar o que não fazia antigamente. Então, eu acho que para avaliar uma agência hoje é o local, né, se atende, se tem a malha aérea, se tem o hotel, qual é a qualidade do hotel e se está alinhado também com budget, equipe e taxas. E me perdoem os clientes, né? Mas existe pouco conhecimento dessa compra que eles têm que fazer. Com certeza. Há 20 anos atrás, a gente não tinha departamento de compras envolvido neste processo. Você tratava diretamente com quem ia comprar a viagem. Hoje, você trata com ele, a hora que ele fala, ok, você cai no departamento de compras que compra o clips, a tomada, o copo de plástico, o café, e que não entende da viagem. E muitas vezes o profissional não tem conhecimento para poder fazer a defesa interna. Exato. Tem isso. Eu também defendo muito isso. Eu defendo super isso, porque assim, não é simplesmente você receber uma proposta de um fornecedor X e entregar numa área de compras. Eu acho que tem que ter... Você tem que mostrar para ele o porquê que você escolheu, fazer né? Entender, né? O profissional da agência munir o gestor de informação. Para poder defender aquela determinada Exato. viagem. Eu ouvi recentemente de um destino que eles não aceitavam mais nenhuma proposta vindo do Brasil, porque os brasileiros não dão retorno quando eles não ganham. Sim. E a outra coisa que eu ouvi também de um outro destino, em outro continente, foi que eles recebem um pedido de 10 agências. Aí eu ia falar isso. E eles falaram que quando chega esse tipo de coisa, eles também eles não dispensam. estão. Então, é todo eu acho que uma compreensão Por isso. de você ter os seus parceiros, que você tenha que apresentar 3 orçamentos, mas que você tenha os seus parceiros para que eles possam efetivamente trabalhar a seu favor, porque na hora que você tem 5, 10, é impossível. tá todo mundo no final trabalhando contra Exato. você, porque o destino é o mesmo, a demanda vai ser a mesma. Esse é o ponto, Giovana, porque quando eu comecei a falar a gente tem esse desafio que uma coisa não combina com outra, e a segundo, a falta de conhecimento para comprar a viagem, seja da área técnica, seja de compras, eu acho que a falta de conhecimento é geral, porque as pessoas não têm, às vezes, não viajaram tanto que a gente já viajou, Sim. porque é o nosso negócio, não é a área de negócio delas, mas tem essa questão de inflacionar. Por quê?
se você está falando em 20 anos, né, quantas agências nós éramos para Sem participar de uma dúvida. concorrência? O número de agências que tem hoje. Então, se a falta de conhecimento leva o cliente a chamar 8, 10 agências. O que faz isso acontecer? Inflaciona o aéreo, inflaciona o hotel. Sim, Esse é porque o fato. aéreo é sistema. Você vai na busca. Começa a ter busca alta, Ele vai alta. subindo É. a tarifa. É isso. Vai no hotel, ele percebe que ele vai vender, seja para Pra agência 1 qualquer uma ou a das 8, 10, ele sabe que vai vender. ele vai vender. Então a tarifa que ele colocar, Inflaciona. Então, mas eu acho assim, tem muitos profissionais que não têm esse conhecimento. Então, mas Além esse do é o ponto, além do nenhum tem esse conhecimento. Mas como a gente específico. muda esse Então, cenário? Que eu acho que é um então, ponto da Eu crise. acho que é com eu conhecimento, acho- com ensinando mesmo. Então, mas eu acho, aí tá a importância de uma entidade como a Lageve. O Sim, quanto sim. agrega no nosso sim, dia a dia. exatamente. Sim. Porque assim, além da... Pode ser um universo completamente diferente de um gestor para o outro, mas a gente sempre tem uma troca rica. sim. Então, assim, é um eterno aprendizado, gente, porque o comportamento que a gente tinha 10 anos, 20 anos atrás é completamente diferente hoje. Eu sou uma das que mais defendo, você pode perguntar para todos os meus fornecedores, pode ser se fosse do copinho, como você falou, até a viagem. Assim, hoje tá todo mundo muito apertado, muito esmagado com relação a budget, tudo isso. Só que os fornecedores também, porque hoje tem muitas agências que não conseguem manter 20 pessoas trabalhando lá dentro. Então, trabalha com freela. Chega um projeto grande, a agência tem que bancar esses freelas. Uhum. Então, assim, cabe Sim. a gente também ter noção, o perfil dessa agência é uma agência que vai conseguir me trazer algo relevante, algo bacana, ou não. E não jogar para 10, 20 agências. A nossa luta na Lageve nesses últimos 14 anos é justamente essa, a gente conscientizar o cliente que até 4 agências é uma concorrência saudável. Mais do que isso, é leonino, não vale a pena. Para ele. Ele vai Pra pagar ele, mais sim, aéreo, sem mais caro dúvida, aéreo, mais caro sem o hotel. dúvida. Essa falta de conhecimento, ela pega tudo isso que a gente está falando. A questão de avaliar o roteiro, de entender o que tem exatamente na planilha, essa questão de que a gente inflaciona aéreo, inflaciona hotel. Um outro ponto é, que tarifa eu apresentei na minha planilha? Eu apresentei a tarifa top ou promocional que eu não vou entregar se eu tiver que emitir esse aéreo em 15 dias antes da viagem. Muita gente, 20 dias antes da viagem. muita gente não apresenta nem com pré-bloqueio. Se você faz um pré-bloqueio, você ainda consegue garantir a tarifa o mais próximo possível da realidade. Se você pega uma tarifa, não, eu vou colocar ela baixinha lá para pegar, que muita gente faz, a gente sabe que faz isso hoje. Faz. E não vai conseguir entregar aquilo. Então, Só que o cliente só vai descobrir lá Depois, na frente, que já depois. provou que ele ganhou. E continua trabalhando com ele na outra concorrência, porque ele precisa de volume. Exato. Então, agora tem também um pouco isso, que eu acho assim, a gente tem os profissionais, os gestores têm que mudar, virar, sabe, Essa esse chave. mindset, a chave de que, assim, mudou e muda toda hora e a gente tem que estar antenado em tudo isso. Agora, eu vou te dizer uma coisa, raramente, hoje mais até quando vem conversar com a gente, ou a gente vai passar um briefing, enfim, mas raramente também as agências se preocupam em entender o nosso negócio. Tem isso também. Porque simplesmente uma premiação, nós vamos premiar 200 vendedores, que foi uma campanha de vendas no período de 6 meses e eu preciso que eles levar para o Caribe. Por que para o Caribe? Porque é all inclusive, isso daí já vai facilitar minha vida. Porque é um voo de tantas horas, tá, beleza. Agora, assim, poucos profissionais de agência vêm e perguntam como foi feito essa campanha, como essa campanha foi A gente feita. sempre Como tem- busca Qual qual foi o gente- histórico dela. depende da E gente. qual foi a dinâmica utilizada? O que você já No fez. nosso caso, a gente tem uma equipe, né, que praticamente faz há 13 anos as viagens. Né? São algumas pessoas O que briefing. estão lá há 13 anos trabalhando e as campanhas e tudo. Então já tem esse histórico todo. Então, muitas das vezes, nós, o cliente, às vezes conhece melhor, né? E a Lageve proporciona para a gente ter contato com a rede hoteleira, ter contato com o aéreo. Às vezes a gente fala direto, às vezes, para... Olha, eu gostei desse hotel aqui, será que você, com a empresa tal, a gente sempre... A empresa que negocia, a gente não... Né, a agência que negocia, mas a gente usa a nosso relacionamento
para melhorar uma condição do nosso Exato. budget, mas é a agência que vai tocar. Mas a LAGEV proporciona, porque você consegue descobrir. Eu tive ano passado na IMAX Las Vegas e tive contato com o pessoal das redes hoteleiras que eu já tinha contato aqui lá fora, e eu descobri locais que eu nem imaginava que eu poderia ir viajar, né? Locais que eles, poxa, eu vou abrir esse hotel daqui a 1 ano e vai caber teu grupo. Então, ou seja, com 1 ano de antecedência, você sabe que existe a possibilidade ali. E a gente estava falando um pouco também de destino, né? E às vezes você pega um destino que ninguém vai, né? A nossa última viagem foi para o Panamá. Panamá é ponto de passagem. A Mas tem maioria muita coisa. é ponto de Que passagem. surpreende. E nós fizemos a viagem no Panamá e criamos uma experiência em que todos saíram satisfeitíssimos e olharam e falaram, eu nunca pensei em vir para o Panamá, mas Que é legal. fizeram um monte de coisas que não esperavam fazer em Panamá. Mas Então- isso para nós é muito mais fácil porque a gente conhece o cliente. Eu tenho cliente que eu atendo até há mais de 20 anos. Eu atendia já na outra empresa. Então, assim, você sabe o perfil, você sabe quem vai viajar. Então, a gente tem passageiros que viajam com a gente há 13, 14 anos. Então, você conhece até o assento que ele gosta. Sim. Então, quando você tem na sua equipe alguém junto com você todo esse tempo e o cliente, a gente participa de algumas concorrências, sim, mas a grande maioria são clientes já fidelizados nossos. Então, a gente conhece o perfil. Então, a gente é muito assertivo quando ele vem com alguma demanda que ele não sabe. Eu queria fazer, mas eu não sei o quê. Então, assim, eu consigo ser assertivo porque eu conheço todo o histórico dele. Eu sei o que ele já fez Sim. lá para trás, que fomos nós que fizemos. E falando também nos 20 anos, né, de diferença, a gente não tem nenhuma companhia aérea que tenha também, nos ajude e tenha entendimento do que a gente precisa com grupos. A gente não pode fazer marcação dos assentos, e aí tem casais que eles vão saber o lugar na hora do check-in, porque não se faz com antecedência. Então, assim, as companhias aéreas, elas não nos ajudam na viagem incentivo. O que a gente tinha antes? Vamos falar dos 20 anos? A gente tinha a Varig, com um departamento de incentivo Espetacular. que era espetacular. Então, além deles fazerem muitos fan tours, que era muito bacana, a gente conseguia trabalhar várias coisas dentro da aeronave, né? O cover city, a gente conseguia, né, encosto de cabeça, mas isso era até de menos. Mas era o comandante falando, a gente conseguia fazer a marcação de assento, certo? Olha, Não dicas era? para as companhias aéreas. A gente conseguia fazer a Estão marcação de ouvindo. assento. E a gente não faz E isso no para hoje final, são se pouquíssimos. você pensar, a companhia aérea está prestando serviço para um cliente final. Sim. O cliente que está contratando você. Exatamente. E ele também é um cliente do corporativo. Ele não é Certo. só um cliente de incentivos. Ele viaja sempre. Então, Mas- acho que tem grandes oportunidades para a gente poder conversar com essa turma como um todo, para alinhar, porque no final você tem que prover uma experiência para o teu cliente logo na partida, e Que aí já vai ficar internamente, E fica Mas a ruim. companhia aérea... Fica ruim quando a família está né? separada no avião e a gente não pode fazer nada. Mas muitas vezes você faz o convite, a primeira coisa que o convidado pergunta é: mas qual companhia? Porque tem companhias que assim, Ele já o sofreu um convidado já pouquinho. sofreu, já viveu alguma experiência. Não, se você pega um voo curto, você ainda consegue manejar ali. Agora, se você pega um voo longo, um Dubai, igual a gente estava falando, que são 15 horas de voo, você precisa. E eu acho que a Emirates hoje, nesse ponto, é uma das poucas que você consegue, com um grupo, fazer alguma coisa. Então, você consegue marcar Compor. assento, mas você consegue pôr encosto de cabeça, você consegue fazer um cupcake com a marca do cliente Sim. e hora que ele chega, vai começar o serviço de bordo, já eles entregam. Então, tem umas... Assim que a gente consegue, mas é mas difícil. o resto, assim, parece que as companhias aéreas não gostam de trabalhar grupos. Vamos Basicamente. colocar na mesa. Porque a tarifa grupo, como ela vai pegar várias categorias, só quem entende de turismo vai entender isso, ela vai pegar várias categorias. Vendendo a A mesma tarifa grupo ela é mais cara do que a tarifa para um passageiro individual. Ela é mais cara, a gente sabe disso. A gente não marca. Posso entrar numa negociação depois? Posso. Eu estou falando de uma tarifa internacional, essa negociação tem que ir para fora.
tem que negociar lá fora. E não vem a resposta no nosso time, porque o nosso time é zero. Que é uma outra das coisas que eu acho que é uma característica do que se faz aqui no Brasil. E aí ninguém leva a gente a sério quando a gente vai falar com DMC lá fora, porque não tem prazo nunca para fazer. Exato. E as companhias, elas parecem que têm meio raiva do grupo, porque a tarifa é essa, não marca assento. Como é que a gente vai viajar companhias... Eu tô te levando 60 pessoas pra fazer num um voo. sonho, né? Pra realizar um sonho. Eu tô te levando 60 pessoas num voo, eu tenho que estar com elas numa fila, né, de um check-in, vou dar todo o suporte, nossa equipe vai estar lá, Mas a gente vai não facilitar. Não tem diferencial não nenhum. tem diferencial nenhum de cara no aeroporto. Vou levar este ponto seriamente Pode quando levar. a gente colocar no ar. Isso a gente poder bater um precisa. papo com o cliente junto, com vocês juntos. Isso. Tem Tem companhias- essas oportunidades. Tem companhias aéreas negando o grupo. Veja só, você precisa cotar um grupo. Vamos lá, preciso de um grupo para Noruega. A companhia simplesmente negou, não tenho mais não quero grupo. vender. Pode ir no sistema e emitir individual, mas eu não consigo emitir 60 bilhetes numa mesma tarifa. Sinto muito. Não posso fazer nada. Então vamos falar sobre a parte dos sonhos todos. Então é isso aí. Eu acho que assim, a gente tem uma história aqui dos 20 anos se montando, onde a gente fala que tem coisas ali atrás que a gente precisa resgatar, e tem coisas hoje que são muito mais legais, né? E o que era bom, a gente precisa resgatar, e sem viver no saudosismo. Odeio viver no saudosismo, não gosto. É uma questão de referência só. Olhar o que deu certo. Exatamente. Não E melhorar. melhorar. A gente descartar e melhorar. Exatamente. E aí eu queria saber de vocês, qual é a grande ênfase que vocês têm visto, tanto o Dê quanto o Rose, que vocês têm visto no pedido de incentivos? Qual é a modalidade? É saúde, é bem-estar, é responsabilidade social? A gente já falou um pouquinho de conteúdo educacional. O que vocês têm visto aí? E eu uso muito como marco, e vocês podem me corrigir se eu estiver errada, a pandemia. Eu não sei se a pandemia foi um ponto de transformação muito grande e nessa mudança de perfil de incentivo. Eu acredito que foi. Eu acho que muitas pessoas mudaram muito o conceito. A procura hoje, né, que está em alta, o famoso ESG, então roteiros sustentáveis, experiências educacionais também, e a parte tecnológica. Eu acho que é uma combinação. Eu acho Né, que Rose, a dos parte três aí. acadêmica de negócio, tecnológica, sim. A responsabilidade social, no meu caso, eu não vejo nada em prática nas viagens. São poucas, a gente oferece, mas são poucas empresas E tem que tirar abraçam tem a que causa. tirar da planilha, porque o que acontece? A gente vai colocar uma linha na planilha sobre uma a mais. isso. Ou a gente tira, porque ninguém mais colocou, ou Muitos clientes te pedem isso. Né? A gente quer fazer alguma coisa que faça diferença na E o comunidade objetivo onde nós é a estamos. atividade, né? Então, é esse. Mas tem custo. É. Né? Então, tudo isso aí volta naquele negócio lá atrás do budget. Então, E tem atividades, tem atividades, por exemplo, que um DMC de fora propõe, um caso real, propõe que não justifica pra gente. Nós, num roteiro em uma praia da Califórnia, nós vamos fazer uma limpeza da praia. Tá bom, mas não existia nem um dia de praia no roteiro. E aquilo custava $18 mil. Então, não tem sentido. Então, quando a gente conversar com esse termo novo que é a viagem regenerativa, o que tem sentido? O que tem pertinência? E o que Isso tem não tem core, pertinência. o que tem conexão com a empresa. Exatamente. Né? Não Não atividade adianta. sozinha. Não, Assim. não tem sentido. E para vocês, o que vocês olham aí quando vocês pensam nessas atividades, nas viagens de incentivo? Então, pra gente é muito, vocês falaram da parte acadêmica, isso é uma coisa que a gente tem bastante preocupação hoje, para que a gente consiga levar, né, esses convidados. Com certificação, Cris, ou um curso com algum presidente? Então, as duas coisas, eu acho que tem a parte também de network que dá para ser feito com outras empresas, mas assim, tem a parte com certificação, sempre tem um peso maior. com certeza. E eu acho que cada vez mais a viagem fã
pro meu público, tá? Tô falando. Já não cabe mais pra gente, porque é um público que normalmente o cara já foi para Nova York, o cara já foi para Europa. Já fez de tudo. Já fez. Então, assim, oferecer o que tem de diferente lá. Então, a gente pode jantar no meio do campo do Santiago Bernabéu. Pô, é diferente. O cara que for sozinho, como você falou, ele não vai poder ir lá e comprar um ticket para sentar, ter uma mesa e ser servido ali. Então, eu acho que tem a parte toda da experiência e a parte acadêmica, que é algo que pesa bastante. Com relação à ESG, eu ainda vejo que é um movimento, tipo, muito embrionário, na minha opinião, extremamente embrionário, e eu acho assim, nós como profissionais temos que estar antenados. Por exemplo, eu não tenho obrigatoriedade de apresentar nenhum relatório ESG dos meus eventos, mas agora eu ando apresentando independente de qualquer coisa. Porque eu acho que é uma forma de conscientização. E quando o seu fornecedor te mostra isso, te oferece, te ajuda a montar isso, é um diferencial grande. Porque eu acho que em algum momento que caia numa área de compras ou que caia no momento de decisão, pode fazer a diferença. Sem dúvida. Por isso que a gente tenta, né, incluir essa linhazinha, mas como a Rose falou, tem custo. Gente, e vou falar pra vocês, não é fácil. É o que eu brinco até com o fornecedor que tá ajudando a gente, eu falo, não é fácil, mas a gente tem que mostrar. Tipo assim, se eu conseguir mostrar que eu gerei menos lixo, tantos % de lixo, de material descartável, então assim, tudo isso faz uma baita diferença. Tem destinos hoje que já nem aceitam mais você fazer brindes, por exemplo, que não sejam sustentáveis. Exato. A gente sempre traz um pouco da cultura local para o evento. Então a gente ou tem uma atração artística do local, ou sempre tem uma das atividades, um museu, City Tour com certeza, mas um museu, alguma coisa específica da região, né, que traga a cultura local para dentro, né? A gente busca, às vezes, mas às vezes o reciclado é mais caro do que o não reciclado. Então, aí começa a impactar custo. Então, por mais que a gente busque alguma coisa, às vezes o custo ainda hoje, o politicamente correto, às vezes se torna mais caro do que o item normal. Né? Então, isso tem um impacto em custo e às vezes não consegue implementar por causa disso. Ai, gente, chegamos ao final. Muito rápido. É muito rápido. Passaria o dia falando sobre isso. Foi bem gostoso. Mas olha, eu acho que tem vários insights que a gente consegue aqui tentar evoluir para uma próxima conversa. Somos brasileiros e não desistimos nunca. Então, a gente trabalhamos muito. E apesar da gente ver alguns assuntos que algumas vezes não tem evolução, eu acho que é importante a gente não deixar de falar deles, porque senão a gente vai vender sorvete na praia. A gente, a gente vai lá cutucando sempre, a gente insiste. Vamos desistir. Eu queria agradecer vocês por estarem aqui no Espaço Nós Gamer da R1. A gente está no WTC Event Center, gravando podcasts sobre os 20 anos da LAGEV e as mudanças que a gente viu, essas transições que a gente viu no setor com uma pandemia no meio, né? Então, agradeço o pessoal da House também, da R1, que deu apoio pra gente. Obrigada. Muito obrigada. E teremos desdobramentos dessa conversa. Assim esperamos. Obrigada. Obrigado.